Eu dou as boas-vindas a todos. Meu nome é André De Jorge, sou atual diretor tesoureiro da nossa casa e estou muito feliz de estar aqui participando com vocês desse grupo de estudos, também coordenados pelo Dr. Welton Velasco, pela doutora Bárbara Mendes, e achei muito feliz a escolha do tema para o grupo de estudos. É muito interessante esse assunto da homologação das sentenças estrangeiras aqui no Brasil, através do STJ, e num mundo globalizado como o que a gente tem hoje, é algo essencial, né? É muito comum a gente ouvir pessoas do nosso relacionamento, empresas, estarem se mudando para outro país, passando um tempo, e isso suscita muitas vezes as discussões de direitos em outros países e as repercussões dessas decisões para que tragam reflexo dentro do país. Essa homologação da sentença estrangeira no país é essencial. Então, parabéns a vocês pela escolha do tema e eu desejo que seja uma excelente reunião a todos. Como o Dr. Welton muito bem disse, a gente prefere pecar pelo excesso de zelo do ponto de vista de formalidade, de cuidados, para que todos se sintam respeitados e participantes do nosso grupo, mas é um grupo de estudos que tem que ser regido também pela informalidade para que as pessoas possam discutir na medida do que os temas forem aparecendo, do que o Dr. Guilherme, o Dr. Leandro, o Dr. André nos trouxerem os ensinamentos, cada um dentro do que programou a sua apresentação, que as pessoas possam participar com as perguntas, e aí o Dr. Welton vai saber coordenar isso com muita tranquilidade, tenho certeza. Agradeço também aqui a presença do meu amigo Robson Toledo, que está participando aqui da reunião de hoje, ele que foi nosso coordenador da Comissão de Relações Públicas da OAB. Então, seja bem-vindo, Robson. E vou passar a palavra diretamente para o meu amigo Welton Velasco, que é o coordenador da comissão, para que vocês, da maneira como programaram, façam a apresentação. Vou estar aqui à disposição para qualquer participação, tá bom? Boa reunião a todos. Welton, fica à vontade. Bom, pessoal, boa noite para quem entrou agora, né? Boa noite a todos. Com muita alegria que eu trago junto com a comissão, junto com a Bárbara, a todos os membros da Comissão de Processo Civil, um tema interessante, mas que talvez nem todos tenham tido a possibilidade de atuar ainda nesse campo, né? Nós não estamos falando aqui de um recurso de apelação, nós não estamos falando de uma petição inicial, nós estamos falando de algo extremamente específico, e é interessante porque a gente nunca sabe quando vai acontecer isso. Nós que estamos no dia a dia, na advocacia, nós não sabemos quando que vai acontecer. Então, assim, é um tema que eu fiz questão de convidar as outras comissões, a Comissão de Direito Constitucional, porque, querendo ou não, nós precisamos saber a questão do STJ. Nós optamos por convidar também a Comissão de Direito Internacional, porque é um assunto que nós precisamos saber como funciona, igual o doutor André falou, esse mundo globalizado, então, onde as informações estão cada vez mais rápidas e mais fáceis. Questão da carta rogatória, que vai para outro país. Hoje em dia nós temos os meios digitais, então será que o nosso processo civil consegue agilizar isso pelo tipo da economia e da celeridade através dessa questão digital também? Então, eu achei um tema muito interessante, né? Um tema que eu tenho certeza que agregará informações valiosas a todos nós. Eu agradeço ao Dr. Guilherme. Dr. Guilherme, para quem nunca viu nas minhas redes sociais, eu considero um irmão, né? Trabalha aqui no escritório e nós tivemos um caso recente, né? Estamos atuando neste caso, de uma homologação de um divórcio ocorrido no Japão. E o Dr. Guilherme pode trazer para nós maiores detalhes. Agradeço ao Dr. André, colega
das faculdades, da sala dos professores. É uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, concluiu o doutorado e tem me ajudado aí, tem me dado coragem para seguir com o doutorado. Agradeço ao Dr. Leandro, amigo de longas e longas datas, um amigo que eu tive o prazer de ser estagiário na sala ao lado da mesa desse digníssimo advogado, onde eu pude... Na verdade, eu ficava só ouvindo. Porque é muito conteúdo. Agradeço a doutora Bárbara, nossa vice-coordenadora da comissão, que tem contribuído bastante, apresentou um grupo de estudo muito bacana recentemente também. A todos, agradeço a presença de todos, a presença da doutora Bianca também. Então, agradeço aqui a todos. E vamos lá, eu passo a palavra ao doutor Guilherme, que trará algumas informações da forma processual. O que o Código de Processo Civil fala? Quais os requisitos? E qual a forma que o processo atual, com esse mecanismo digital, tem trazido a nós? Então, eu deixo à vontade, eu gostaria de deixar mais ou menos de 15 minutos por palestrante, para que depois a gente possa abrir para debates e algumas questões. Tudo bem? Então, muito obrigado a todos e está com a palavra, Guilherme. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria externar a minha satisfação de estar nesse grupo de estudos, principalmente ao lado do André e ao lado do Leandro, porque foram os meus professores na graduação. Então, assim, é uma honra muito grande isso para mim. Bom, vamos direto ao tema, tá? Eu vou dar uma introdução, o que seria essa homologação de sentença estrangeira, não entrando na parte constitucional, muito menos na parte internacional, só uma introdução para a gente começar a apontar os requisitos, ok? Primeira coisa, toda sentença que for proferida em um outro país, para que ela tenha eficácia jurídica aqui no Brasil, ela precisa passar por um processo de homologação, por um processo de ratificação dessa sentença. E esse processo, ele tem como origem o juízo, o STJ, certo? Como juízo de origem. Que o STJ ele vai fazer essa ratificação dessa sentença que foi proferida por outro país, tá? Então, essa é o conteúdo da homologação de sentença estrangeira. É dar eficácia jurídica a essa sentença que foi proferida em outro país, ok? A questão é se toda a sentença que foi proferida, ela necessariamente precisa passar por esse processo de homologação. Em regra, sim. Em regra, ela necessita. Porém, como tudo no direito brasileiro, tem algumas exceções, tá? Uma das exceções é que quando tem uma previsão expressa em um tratado internacional que dispensa essa homologação, não vai ter a necessidade de passar por esse trâmite processual junto ao STJ para que essa sentença ela comece a ter eficácia jurídica aqui no Brasil, ok? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é quando o conteúdo dessa sentença ela versar sobre o divórcio puro e simples. O que seria esse divórcio puro e simples? É o divórcio que ele não tem o filho menor, que precisa de regulamentação de guarda, visita, pensão, ok? Então, quando essa sentença que foi proferida por um outro país, ela versar somente na dissolução matrimonial, ela não precisa, se ela vir aqui para o Brasil para ser homologada, ela não precisa passar por esse trâmite junto ao STJ, ok? Ela pode ser feita direto no cartório. Então, a princípio, são essas duas exceções que trariam a questão da homologação da sentença, ok? Vamos agora aos requisitos que esse processo de homologação de sentença estrangeira ele pleiteia. Primeira coisa, o que a gente precisa ter em mente? Não é só o Código de Processo Civil que traz o requisito. Também o regimento interno do STJ ele traz alguns requisitos, certo? Então, no Código de Processo Civil, no artigo 960 até o 965,
ele traz os requisitos que precisam ser cumpridos para que essa sentença possa ser homologada aqui no Brasil, ok? E no regimento interno é do artigo 216A até o artigo 216X, certo? Então, essa é a fundamentação processual para a gente poder analisar, o STJ poder analisar esses requisitos e, consequentemente, se tiver todos cumpridos, vai ser homologada essa sentença que foi proferida em outro país, ok? Então, vamos lá. O primeiro requisito é que essa sentença ela tenha sido proferida por um juízo competente, certo? O que a gente pode entender como juízo competente? Por exemplo, o juízo que decide sobre um divórcio é um juízo que ele versa sobre matérias da família, certo? Então, assim, esse juízo competente, ele tem que versar sobre matérias de família, uma parte empresarial, o juiz que cuida dessa parte, focar na parte empresarial, se for um contrato internacional, certo? Então, assim, primeira coisa, o primeiro requisito é que seja a sentença proferida por um juízo competente, certo? Na prática, essa competência, o STJ ele não tem como conhecimento técnico para poder analisar se esse juiz específico ele tinha essa competência para decidir sobre essa matéria, porque ele teria que entender o regulamento interno do país que está sendo proferido, o regulamento de competência do país que foi proferida essa sentença, tá? Então, cumprido esse requisito, proferido por um juiz competente, está validado, ok? O segundo requisito é que esse processo de homologação de sentença estrangeira, ele tem que ser precedido de uma citação regular, certo? Ou, no caso, ocorrência da revelia. Então, como que funciona isso na prática? Na hora que a gente ajuiza a ação junto ao STJ, a gente precisa, quando tem uma parte contrária, indicar o endereço dessa parte. Consequentemente, o STJ ele vai expedir uma carta rogatória para o país para citar a pessoa, a parte contrária, da existência desse processo de homologação aqui no Brasil, ok? Então, assim, como que funciona esse processo de citação por carta rogatória? Vai ser expedido aqui no Brasil, porém, o processo de citação vai ser feito todo pelo regramento interno do país, certo? Então, assim, vai depender do que o país determinar como citação, faz a citação da parte e retorna essa carta rogatória para cá, ok? Então, outro requisito é que essa citação, que esse processo preceda de uma citação da parte contrária para dar ciência da existência dele, certo? Deu ciência da existência do processo, começa o prazo para contestação. 15 dias. Contestou? Ótimo, vai ser analisado o mérito da contestação. Não contestou? Ocorre a revelia e o processo segue. Ok? O terceiro requisito, que seria que a sentença que foi proferida no país, ela tem que ser eficaz. Vamos supor, uma sentença que foi proferida no Japão, ela tem que ser eficaz no Japão para que ela possa ser eficaz no Brasil. Não adianta você querer homologar uma sentença que no Japão ela não tem eficácia, seja por um erro material, seja por um vício na decisão, um juízo competente, enfim. Ela não tem eficácia lá, ela não vai ter eficácia aqui. Ok? Então, a sentença que foi proferida ela tem que ter eficácia no país de origem. Certo? Outro requisito, que é o quarto requisito, é que essa sentença ela não ofenda coisa julgada brasileira. Tá? Aqui eu vou fazer uma ponderação porque esse requisito ele tem uma dupla aplicação. Tá? Por que dupla aplicação? Vamos supor que uma empresa americana está discutindo nos Estados Unidos em relação a um contrato internacional com uma empresa brasileira. Vamos esquecer, a princípio, o foro de eleição. Tá? Vamos supor que não teria um foro de eleição e a discussão está sendo em cada país. E essa empresa americana, ela ajuiza uma ação na justiça americana, ok? Nos Estados Unidos, falando sobre o inadimplemento contratual da empresa brasileira, certo? Consequentemente, a empresa brasileira, aqui no Brasil, ela ajuiza uma demanda também, discutindo sobre esse inadimplemento contratual, porém, da parte da empresa americana, certo? Então, entendemos que foram ajuizadas duas demandas em dois países distintos. O que acontece? Nos Estados Unidos, esse processo, ele tramitou, foi julgado procedente e reconheceu que o mérito
que a empresa brasileira descumpriu o contrato. Ok, então a empresa americana tem uma sentença a favor dela nos Estados Unidos. O que ela vai fazer? Ela vai vir para o Brasil para tentar a homologação dessa sentença, certo? Então, o que a gente tem agora, nesse ponto? Um processo de homologação de uma sentença estrangeira e um processo brasileiro, na justiça brasileira, discutindo sobre o mesmo fato. O STJ, em regra, isso daí seria uma litispendência. Porém, o STJ ele entendeu que quando tem um processo de homologação em trâmite e também tem um processo na justiça brasileira sobre esse mesmo fato, não vai ocorrer a litispendência. Os dois processos vão poder tramitar em conjunto. Tá? Tramitando em conjunto, vamos supor que aconteça que na justiça brasileira ocorre a sentença procedente à empresa brasileira condenando a empresa americana ao inadimplemento contratual. Ok? Condenou, transitou em julgado. O que vai acontecer com essa sentença que transitou em julgado? Brasileira. Vai ocorrer a coisa julgada brasileira. Logo, a empresa brasileira vai notificar o STJ falando, já tem uma sentença aqui no país sobre esse fato, tá? E já gerou uma coisa julgada. Ou seja, não vai cumprir o requisito que traz que a sentença estrangeira ela não pode afrontar a coisa julgada brasileira. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Vamos imaginar, por que eu falei que tem uma dupla aplicação? Vamos imaginar que fosse ao contrário. Vamos imaginar que o processo de homologação ele finalizou primeiro do que o processo brasileiro, certo? Então, chegou, cumpriu os requisitos, não tinha nenhuma coisa julgada no momento da homologação, o STJ homologa. Logo, faz coisa julgada aquela homologação. O que vai acontecer aí? A empresa americana ela vai noticiar essa informação da coisa julgada, da homologação, para a justiça brasileira, para a vara que estiver julgando aquele processo. E o que vai ter que acontecer? O que aquele juiz ele vai fazer? Ele vai verificar que tem uma coisa julgada naquele processo brasileiro e, consequentemente, ele não vai poder julgar o mérito daquele processo, por força do 485, que determina que não vai ser julgado o mérito quando houver uma coisa julgada, certo? Então, assim, se ocorrer o trânsito em julgado do processo de homologação primeiro, o processo que está em trâmite na justiça brasileira, ele não vai ser finalizado, certo? Então, ele vai ter o seu mérito não analisado, ok? Então, esse é o quarto requisito. Quando ofender, e ele tem essa aplicabilidade na prática, essa dupla aplicabilidade. Quando ofender uma coisa julgada, a sentença a sentença estrangeira ela não pode ser homologada. Porém, se houver já uma sentença, a homologação dessa sentença estrangeira e não finalizou o processo brasileiro que está discutindo sobre o mesmo fato, esse processo brasileiro, na justiça brasileira, ele não vai ter como ser finalizado. O juiz vai ter que extinguir o processo sem resolução do mérito. Ok? Vamos então para o quinto requisito, que é essa sentença, o código ele traz que a sentença ela precisa ter ser acompanhada de uma tradução oficial, ok? Salvo quando tem essa liberação, essa suspensão dessa obrigatoriedade por meio de tratado internacional, tá? Mas assim, é uma dica prática que eu trago para vocês. Quando vocês tiverem um processo de homologação de sentença estrangeira, não traduza apenas a sentença, traduza todos os documentos que tiverem na língua de origem da sentença, ok? Porque a hora que a gente levar isso para homologação vai ser muito mais fácil para o STJ, para o presidente que vai analisar, verificar os requisitos e a nomenclatura, e o entendimento daquela sentença que já vai estar devidamente traduzida, tá? Na prática, o que acontece? Mesmo que tenha um tratado internacional isentando essa obrigatoriedade da tradução da sentença, eu não aconselho fazer isso. Por quê? Se nós, na hora que for receber essa sentença aqui e levar para homologação na STJ e não levar uma tradução, alguém vai ter que traduzir ela lá. Às vezes, essa tradução ela pode perder um sentido, certo? Se eventualmente for traduzido por um cartorário, com alguém que tem essa competência para a tradução, mas às vezes ela perde o sentido. Então você não controla o que está devidamente descrito lá na sentença, porque você não vai ter acesso
a essa tradução. Você não levou o processo, a sentença devidamente traduzida, ok? Então, assim, na prática, eu não aconselho fazer mesmo que tenha esse tratado internacional liberando a tradução, eu não aconselho que se faça, ok? Um ponto muito bacana que os países que têm esse tratado internacional dispensa é a chancela consular. Isso é bacana você fazer. Por quê? É um processo burocrático, que a chancela consular é como se fosse um selo emitido pelo consulado brasileiro no país de origem da sentença, certificando, falando, ó, esse documento aqui, de fato, é uma sentença do Poder Judiciário. Então, ele tem validade, ele é uma sentença, tem ok. Ele vai dar um selo e aquilo vai ser a chancela consular. Tá? Então, o país que tiver esse tratado internacional e dispensar essa chancela, eu acho legal. Fazer, que não vai ter perda nenhuma, você vai evitar um gasto extra, porque com essa chancela consular, a tradução dela, você precisa fazer a tradução oficial também. Porque, em regra, ela vem em inglês, certo? Então, você precisa fazer essa tradução da chancela também. Ok? Vamos, então, para o sexto requisito, que é essa sentença, ela não pode afetar, ou, no caso, afrontar a ordem jurídica, a ordem pública interna, ok? Então, assim, se você traz uma sentença que ela ofende os ditames internos do país, o STJ, no caso, ele não vai homologar. Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo, mas para a gente poder fixar esse requisito, ok? Vamos supor que na China tem um processo judicial, ok? Tem um contrato, e nesse contrato as partes estipularam que uma obrigação, uma parte da outra, porém, caso tenha o inadimplemento dessa parte, como cláusula penal, ficou estabelecido que uma das partes daria o filho como pagamento para outra parte, caso ocorresse esse inadimplemento. De fato, ocorre esse inadimplemento, e esse contrato é levado ao judiciário para poder ser executado. Ocorre todo o processo legal no judiciário japonês, e ao final o juiz reconhece essa possibilidade, a validade do contrato, consequentemente da cláusula penal da transferência do filho para outra parte. Ok? Então, lá no regramento chinês, valeu, tudo certo. Aí essa sentença ela vem para o Brasil para ser homologada. Tá? E o que acontece? A hora que o STJ pega isso na mão, é um ponto que eu vou explicar mais para frente, mas só para a gente concluir o exemplo. A hora que o STJ pega isso na mão, em regra, ele não analisa o mérito da sentença, ok? O que ele vai analisar é esse conteúdo para ver se não está afrontando a ordem pública interna, ok? Então, chegou na mão dele, o presidente olhou e falou assim, peraí, aqui está dando garantia o filho, o ser humano, está sendo feita a negociação de um ser humano. No meu país, no Brasil, não permite isso, certo? Então, eu não vou homologar uma sentença que vai afrontar os ditames constitucionais, os ditames internos do meu país. Então, o que acontece com essa sentença? Ela não vai ser homologada, ok? Ela não vai ser homologada por afronta a essa ordem pública interna, ok? Então, assim, esse é o sexto requisito. Vamos para o sétimo requisito, o sétimo e último requisito, que é que essa sentença que foi proferida no país de origem, país estrangeiro, ela tenha ocorrido o trânsito julgado, ok? Dessa sentença. Qual que é o problema aqui? Algumas demandas judiciais que ocorrem lá fora têm a certificação do trânsito julgado, assim como no Brasil. Tá? Porém, tem umas situações que não tem essa certificação de trânsito julgado. Por quê? É uma situação simplesmente de um acordo consensual que foi elevado para homologação no juiz do Japão, por exemplo. Não chegou um litígio lá para finalizar o trâmite, abrir prazo recursal. Aí sim, na hora que finalizou o prazo recursal, ocorreria o trânsito julgado. Em situações como essa, como por exemplo um divórcio consensual, que simplesmente chega para ser homologado, já definiu pensão, guarda, alimentos, visitas, já definiu tudo, simplesmente vai ser homologado. Nesses casos, a hora que o juiz profere a sentença, essa sentença ela já não abre prazo recursal, ela simplesmente proferida, ela já ocorre o trânsito dela, tá? Então, isso daí, na prática, quando você pegar uma situação dessa na mão, o que você precisa fazer?
abra um tópico na petição inicial e explique exatamente isso para o STJ, falando o seguinte, ó, o conteúdo dessa sentença, ela não teria uma certificação de trânsito julgado. Por quê? Ele simplesmente foi um conteúdo homologatório. Levou simplesmente para homologação. Então, assim, a própria sentença, ela já se autotransita. Não abre prazo recursal. O juiz homologou, acabou, transitou em julgado ali. Então, só fazer essa observação na petição inicial, para não ter risco do STJ entender que não foi cumprido o requisito do trânsito julgado, ele ou o Ministério Público não despachar falando que não está cumprido. Então, simplesmente isso. Abre um tópico e explique. Fala, ó, a sentença que foi proferida lá, ela já é uma sentença homologatória. Então, o trânsito julgado já ocorreu com a homologação. Beleza? Pessoal, então, assim, esses são os requisitos que é exposto tanto pelo Código de Processo Civil quanto pelo regimento interno do STJ. Mas agora eu queria fazer algumas observações para vocês, observações práticas que a gente tem no dia a dia. Primeira coisa, o STJ ele não analisa mérito. O STJ ele não analisa o mérito da sentença que está sendo trazida para homologação. O que significa não analisar mérito? Vamos supor que é um divórcio, tá? E ficou estabelecido que o pai pagaria $1.000 para o filho de pensão. A hora que chega isso na mão do STJ, ele não vai olhar o binômio, se está cumprindo ou não, necessidade e possibilidade. Ele não vai analisar isso. Ele simplesmente vai analisar os requisitos formais, ok? O STJ ele faz um juízo de delibação. Ele simplesmente analisa requisitos formais. Cumpriu os requisitos? Ótimo. Não cumpriu? Perfeito. Ok? Outro ponto. As custas processuais. Todo processo ele tem uma custa, certo? E, consequentemente, o processo também, de homologação também vai ter essa custa. Hoje, o valor dessa custa é R$ 194,12, ok? E, por fim, para finalizar, eu queria pontuar para vocês o seguinte, o endereçamento dessa petição inicial. Ela é endereçada para o presidente do STJ, certo? É o presidente que tem a competência para analisar e, ao final, proferir o julgamento dessa sentença, dessa homologação, ok? Porém, essa competência é retirada dele se acontecer uma contestação a esse pedido de homologação. Vamos supor que abriu o prazo por meio da carta rogatória, certo? Consequentemente, os 15 dias apresenta uma contestação à parte contrária. A hora que apresentar essa contestação, a competência do presidente ela é retirada e ela é vinculada para uma corte especial, tá? Então, é isso. Eu acho que esse é o ponto, alguns pontos práticos que eu poderia falar para vocês, processual. E eu, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença de todos, a presença dos palestrantes, dos expositores, que foram meus professores, e espero ter sanado as dúvidas que vocês tiverem, ou se tiver alguma pergunta próxima, na hora que finalizar, vou estar à disposição aqui também, ok? E eu passo agora a palavra ao mediador Welton. Agradeço pela parte processual apresentada pelo Guilherme. Já vamos continuar no embalo, doutor Leandro trazendo toda a questão constitucional. Fique à vontade, doutor. Está com a palavra. Tá me ouvindo, Welton? Está ouvindo? Doutor Welton, nos conhecemos realmente há muito tempo. Para mim é uma alegria. Muito obrigado pelo convite. Tivemos a alegria de beber da mesma fonte, não é? Do grande professor, doutor André de Jorge, juntamente com o doutor Eduardo, doutora Luciana. Eu não me canso de aqui externar a minha gratidão, pois sei que a gratidão é uma das formas de virtude e tenho, sim, muita gratidão
ao doutor André, também ao doutor Eduardo, assim como a doutora Luciana, e ao doutor Welton também, que sempre esteve comigo, primeiro como estagiário juntos, posteriormente como professor, como colegas, como amigos, e assim, graças a Deus, estamos até hoje. Para mim, fiquei muito feliz e muito honrado com esse convite por aqui estar. Agradeço também ao doutor Guilherme e ao doutor André. Doutor Guilherme foi meu aluno na faculdade, enquanto ele falava, eu senti um orgulho muito grande, porque, salvo o melhor juízo, peguei a turma do Guilherme, né, Guilherme? No começo, pegamos algumas aulas no meio e acompanhamos quase até o final. Então, assim, as explicações realizadas pelo Guilherme, com muita segurança, com muito conhecimento, isso me envaidece, não num aspecto, claro, pessoal, mas me envaidece por ter dado aula, por ter partilhado conhecimentos e também aprendido tanto como pessoas como o Guilherme. Agradeço também o doutor André, que é meu amigo também de vários anos, colega de profissão, um professor brilhante, um advogado também brilhante, terminou o seu doutorado aí faz pouco tempo, é uma pessoa que nos orgulha estar sempre perto, uma pessoa que tem uma vibração maravilhosa. Também gostaria de agradecer os ex-alunos, hoje colegas aqui presentes. Eu vi lá no início, agora eu não consigo ver mais, mas estava o José, estava o Felipe, estava o Robson, enfim, se outros entraram também, sintam-se todos abraçados. Para mim é sempre um orgulho acompanhá-los pelas redes, pelos eventos, constatar que estão advogando, que estão seguindo a sua vida profissional. Pois bem, me competiu então falar sobre a questão constitucional da homologação da sentença estrangeira, e vamos lá. O artigo 105, inciso 1º, a linha I da Constituição Federal, estipula: compete ao Superior Tribunal de Justiça o quê? Homologar as sentenças estrangeiras. A segunda parte vai falar em concessão de exequatur a cartas rogatórias. Mas vamos ficar com o tema objeto desse nosso encontro. Compete ao STJ homologar sentenças estrangeiras. E a primeira coisa, então, que nós temos que discutir do ponto de vista sob o prisma constitucional compete ao STJ. Essa competência do STJ nem sempre foi assim. Há uma tradição no direito brasileiro de que quem homologa sentença estrangeira é o STF. Mas isso foi modificado com a emenda constitucional número 45 de 2004. Então, constatemos um detalhe relevante. O STJ foi criado pela Constituição Federal de 1988. E, mesmo assim, o Constituinte, seguindo uma tradição que adivinha desde a Constituição Federal de 1934, decidiu preservar a competência do Supremo Tribunal Federal. Somente em 2004, com a emenda constitucional 45, chamada por muitos doutrinadores de emenda da reforma do judiciário, em vista da celeridade processual, atribuiu-se então a homologação de sentenças estrangeiras ao STJ. Muito bem, isso criou algumas celeumas, não uma só, celeumas doutrinárias. De um lado, determinados doutrinadores dizendo que o constituinte reformador errou, deveria ter sido mantido no Supremo Tribunal Federal a homologação. Doutrinadores, inclusive, dizendo que este ponto da emenda constitucional número 45 de 2004, que migrou a competência do Supremo para o STJ, seria inconstitucional. E qual o argumento disso? O argumento é o seguinte: homologar sentença estrangeira é prerrogativa de soberania.
homologar sentença estrangeira é prerrogativa de Estado. Então, para estes doutrinadores, ninguém melhor do que o Supremo Tribunal Federal, que na estrutura do Poder Judiciário é o guardião máximo da Constituição Federal, melhor do que ele não haveria para homologar estas sentenças. Bom, como sabemos, essa visão não progrediu, o Supremo Tribunal Federal adorou essa reforma, disse que era extremamente constitucional e que prerrogativa de Estado e que prerrogativa de soberania no que toca à defesa da Constituição Federal e da ordem interna compete a qualquer órgão do Poder Judiciário e não só o Supremo Tribunal Federal. De outra ponta, outros doutrinadores diziam o seguinte: errou o constituinte reformador, uma vez que não deveria ter dado ao STJ a competência para homologar sentenças estrangeiras. Isso deveria ser da Justiça Federal de primeira instância. Outros doutrinadores, então, defendiam o seguinte: olha só, vocês quiseram dar celeridade, vocês tiraram lá do Supremo Tribunal Federal, composto de 11 ministros, e acharam que as coisas iriam mudar mandando para o STJ, mas o STJ também só tem 33 ministros. O correto seria que a Justiça Federal de primeira instância assim o fizesse. E o fundamento, vários deles, mas talvez o mais relevante, é o seguinte: olha só, a própria Constituição Federal diz que compete à Justiça Federal de primeira instância julgar uma lide quando você tem um Estado estrangeiro contra um município brasileiro ou uma pessoa residente no Brasil. Então, olha só como a Justiça Federal de primeira instância já lida com questões de natureza internacional. Então, deveria ser atribuído ao juiz de primeira instância. Isso sim seria a verdadeira celeridade. Então, constatem que a ideia de competência do STJ gerou uma discussão danada na doutrina, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que a emenda era constitucional e que, efetivamente, a competência era, como é, do STJ para homologar as sentenças estrangeiras. Aí, nós constatamos um outro ponto relevante constitucional, o seguinte: compete ao STJ, ou seja, como muito bem disse o Guilherme, esta competência é originária. Agora, em matéria de competência para homologação de sentença estrangeira, haveria a possibilidade de recurso? A Constituição Federal foi silente em relação a isso, não é? E aí a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz que sim, é possível a interposição de recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, acaso haja pressupostos para isso, claro. O relator desse caso, desse primeiro caso, foi o ministro Marco Aurélio, e é importante frisar que no voto dele diz assim, ó, cabe recurso extraordinário. Mas se em todo recurso extraordinário é necessário que haja uma análise acurada dos pressupostos, com muita maior razão é necessário analisar o recurso extraordinário advindo de decisão do STJ que homologa ou não sentença estrangeira. É como se ele dissesse assim, ó, teoricamente cabe, mas na prática dificilmente vocês vão conseguir encaixar um recurso extraordinário contra essa decisão do STJ. Porém, teoricamente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal diz que comporta, sim, recurso extraordinário. Muito bem, superada essa parte da competência e também da questão da competência do Supremo Tribunal Federal em matéria recursal, a gente tem que dar uma olhada. Compete ao STJ
homologar sentença estrangeira. Esse termo homologação também é discutido entre os constitucionalistas e processualistas. Alguns dizem que o legislador constituinte não foi feliz aqui, uma vez que o STJ ele não homologaria uma sentença. Em que pese o STJ, como muito bem esclarecido pelo Guilherme de forma brilhante, estabeleceu que a análise do STJ não adentra no mérito, é um juízo de prelibação, porém, o STJ não faria simplesmente um papel de homologador, por um fundamento muito relevante, também já salientado pelo Guilherme. O STJ, ele deve analisar se esta sentença estrangeira está de acordo com o ordenamento brasileiro. E o exemplo dado pelo Guilherme foi muito interessante, porque um dos grandes papéis do STJ é conformar a sentença estrangeira com os direitos fundamentais /humanos que vigem no ordenamento brasileiro. Então, vejam só, em que pese se dizer que o STJ não analisa mérito, em que pese dizer que o STJ faz um juízo prelibatório, mas é certo dizer que o STJ analisa algo relevantíssimo para a soberania brasileira. Artigo 4º da Constituição, ele analisa a prevalência dos direitos humanos. Se uma sentença não der prevalência aos direitos humanos, ela não vai ser homologada. Então, a doutrina, alguns, dizem o seguinte, que o termo correto seria reconhecimento de sentença estrangeira pelo STJ. Muito bem, esse é um detalhe também relevante. E aí, conversando, compete ao STJ, falamos da competência, falamos da questão do STJ, homologar sentença estrangeira, conversamos a respeito dessa homologação. E sentença estrangeira. Lógico que o nosso colega que possui um conhecimento muito mais avantajado do que o meu nessa matéria e vai poder nos explicar isso de uma forma brilhante, e todos iremos aprender, como é o meu amigo André Valim Vieira, mas me permite, eu peço licença, só para dizer aquilo que os constituintes, claro, numa visão um pouco mais simplista, uma vez que os internacionalistas como André Vieira são mais capacitados, o que é uma sentença estrangeira. Né? Sentença estrangeira, muitos dos doutrinadores constitucionalistas começam a explicá-la por aquilo que ela não é. Então, sentença estrangeira não é decisão interlocutória, sentença estrangeira não é intimação, não é tutela antecipada, que seria uma decisão interlocutória, não é mandado de citação. Isso daí nós estaríamos na segunda parte, que é o quê? Concessão de exequatur. Sentença estrangeira seria tudo aquilo emanado do Poder Judiciário, independentemente da instância, desde que tenha realizado todo o seu trâmite no país. E mais, os constitucionalistas dizem que, a depender das leis do Estado, e pasmem, é possível em determinados estados soberanos que exista uma sentença não emanada do Poder Judiciário. Alguns países têm uma organização administrativa que impõe, inclusive, sentenças advindas do Poder Legislativo. Não é o momento aqui de discutirmos isso, mas os constitucionalistas dizem que esta também poderia ser homologada pelo STJ, uma vez que adentra da natureza jurídica de sentença estrangeira. Bom, essa parte constitucional certamente é mais teorética, espero não tê-los cansado em relação a essa minha explanação. Termino agradecendo, ratificando meus agradecimentos a todos os presentes, dizendo da minha honra em estar aqui e passando a palavra ao meu querido amigo
Velasco, filho do nosso querido amigo Rubinho, o rei dos imóveis. E olha só, vou passar minha conta porque já estou fazendo um jabá aqui, hein? Bom, fico sem palavras. Que aula, que aula. E agora eu jogo a responsabilidade para o doutor André Vieira. Tá com a palavra, André. Bom, novamente, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui, aceitar esse convite. Na verdade, é uma missão. Afinal de contas, né, estar num grupo de estudo sobre a batuta, Dr. Welton, é uma grande responsabilidade, né? A doutora Bárbara também, de modo brilhante, compartilha com ele dessa tarefa. Mas é uma tarefa ainda mais difícil ter que falar depois da fala do Guilherme, né, Dr. Guilherme. Aliás, Dr. Guilherme, tive a oportunidade de estar com ele no último ano, no seu último ano de faculdade, né, na matéria de Direito Internacional mesmo. E o Dr. Guilherme, como os demais, né, o Felipe, o Dr. José Luiz Pagliuca, não eram mais alunos. No último ano, eles já tinham conhecimento, já eram auxiliares da própria matéria, né? E nesse ponto, muito me orgulho. Eu ouvi a fala do Dr. Guilherme e realmente, quando a gente ouve, muito nos orgulha e muito nos engrandece a atividade docente. Realmente, isso é algo que não existe dinheiro no mundo que pague. E satisfação também muito, mas gigantesca, de estar presente com o Dr. Leandro Bertini, né? Afinal de contas, o Dr. Leandro Bertini, ele sabe da minha admiração, do meu carinho por ele, do conhecimento que tem, é algo que sempre que temos a oportunidade de ouvir falar é uma chance nova de aprendizado. E fica a sugestão até para o grupo de estudo, quem sabe a gente consiga ampliar isso, né? Equacionar isso para a OAB Rio Preto e quem sabe levar isso ao Brasil. Enquanto muito se discute Cássio Marques no STF, eu proponho, já que temos que nomear um ministro com mais de 35 anos, de notável saber jurídico, por que não o Dr. Leandro Bertini, né? Afinal de contas, se for para integrar, se for para estar presente um representante do 5º Constitucional da Advocacia, meu voto é Dr. Leandro Bertini. Então fica aqui, né, para ser constado em ata e quem sabe a gente consiga ampliar essa reverberação em nível nacional. Meu amigo André, quanta bondade nesse coração, hein, meu querido? É nada, com sinceridade. Onde precisar assinar, eu assino embaixo, referendando isso. Aliás, podemos até fazer um parecer sobre isso, né? Muito obrigado. Agora, a respeito, né, do tema, o tema foi muito interessante, as falas do Guilherme foram espetaculares, a fala do Leandro foi maravilhosa. E aí, o que resta para nós em direito internacional? E aí, depois de muito pensar, depois de muito refletir, depois de muito sofrer, né, sobre esse assunto, eu resolvi trazer curiosidades. Então, né, hoje em dia, o Dr. André de Giorgio falou isso no começo, a questão da globalização, dos meios de comunicação em massa, das redes sociais, da velocidade, né, o mundo da velocidade hoje, esse mundo pós-moderno, ou esse mundo de modernidade líquida, né, dependendo do filósofo que vocês gostarem, é muito dinâmico. E a questão internacional ela está presente no nosso dia a dia. Se antes temas de homologação de sentença estrangeira pareciam processos distantes, que somente advogados de grandes escritórios na capital, em São Paulo ou em Brasília realizavam, hoje faz parte do cotidiano. Então, o Dr. Guilherme citou muito bem a prática aí do escritório, né, uma homologação de uma sentença do Japão. Nós temos também no escritório atualmente, né, uma homologação de 2 sentenças proferidas no Reino Unido, proferida na Inglaterra. Então, são temas aí que mostram que estão no dia a dia da advocacia e estão no dia a dia de todos nós. E aí o doutor Leandro falou muito bem, né? Esse tema de homologação de sentença estrangeira no Brasil iniciou-se, né, com a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, né? Assim se chamava a Constituição de 1934. E esse tema hoje, né, ele tem essa importância em nível constitucional, tem essa importância em nível processual civil, e no direito internacional ela ganha importância por beber nas 2 fontes do direito internacional, tanto no direito internacional público quanto no direito internacional privado. Ao mesmo tempo em que a sentença judicial é uma forma de manifestação da soberania, né, é uma forma de manifestação das funções de Estado, especificamente do poder judiciário de uma nação,
também é de importância do direito internacional privado. Afinal de contas, se nós temos um litígio ou uma lide que envolve cidadãos, ou que envolve empresas, ou que envolve organizações internacionais, muitas vezes relacionadas a contratos, muitas vezes relacionadas a processos judiciais, isso também tem significação no direito internacional privado. E aí, né, eu trouxe para vocês aí algumas curiosidades, então, apenas. E meu objetivo é trazer falar um pouco de direito internacional, mas como se dá a homologação de sentença estrangeira, não no Brasil, especificamente, porque o Dr. Guilherme e o Dr. Leandro abordaram isso muito bem, mas em outros países. Afinal de contas, né, se eu precisasse de uma sentença brasileira e eu levasse para homologação em outros países, como se realiza? Ou, se eu preciso de uma sentença desses outros países e necessito de homologação no Brasil, de que forma que isso é feito? E aí eu vou iniciar só as breves apontamentos, né? São dicas, né? Drops de curiosidade aí. Os países lá, os chamados Países Baixos, por exemplo, como Dinamarca, Noruega, Holanda, Suécia, eles não reconhecem sentenças estrangeiras. Esses países têm na legislação interna deles de que decisão jurisdicional proferida por outro país é apenas um fato jurídico. Caso essa decisão queira fazer efeito, queira produzir efeitos nesses países, é necessário um novo processo. É necessário iniciar um outro procedimento jurisdicional. Nada impede de fazer referência à decisão estrangeira, mas é preciso que inicie um novo processo com uma decisão de um juiz competente daqueles países. Estados Unidos, por exemplo, e Reino Unido, eles aceitam, né? Eles têm na legislação, principalmente esses dois países, a base da legislação deles é o common law, né? Eles aceitam a sentença estrangeira como prova, eles aceitam a sentença estrangeira como uma decisão apta a produzir efeitos jurídicos. Logicamente, né, que hoje Estados Unidos tem um sistema de homologação de sentença estrangeira um pouco distante do que é previsto no Reino Unido. No começo do século XX, essas legislações eram muito semelhantes. Mas, com o passar do tempo e uma modificação legislativa ocorrida nos Estados Unidos em 1933, houve esse afastamento, embora a fonte, né, embora ambos bebam também na questão do common law. A França, por exemplo, né, vamos à nossa brilhante França, né? Na França, a sentença estrangeira ela é revisada, ela é analisada, então ela tem um juízo de análise de alguns requisitos legais, como é, por exemplo, o Brasil. Analisado esses requisitos legais, a decisão do juiz francês não é pela homologação, mas sim por proferir uma outra decisão semelhante àquela decisão que foi analisada e que foi levada, né, de um tribunal estrangeiro. Então, a França ela aceita a homologação, ela tem análise de determinados requisitos, como a legislação brasileira, todavia, esses requisitos, uma vez cumpridos, todos esses checklists, né, preenchidos conforme a legislação francesa, um juiz francês vai proferir uma decisão que vai produzir efeitos baseado na decisão estrangeira. E aí nós temos outros exemplos, né? A Bélgica, por exemplo, na Bélgica especificamente, a decisão estrangeira ela passa por um procedimento de análise, passa por um procedimento que equivale à homologação, todavia o tribunal belga tem a possibilidade de analisar o mérito, inclusive revisar o mérito. Então, a homologação de sentença estrangeira na Bélgica é como se fosse o equivalente a uma ação rescisória. Ao mesmo tempo em que ele analisa a decisão judicial anterior, no caso a decisão estrangeira, ele tem a capacidade de modificá-la, inclusive modificando-a totalmente, discutindo, porventura, o mérito. Vou falar um pouquinho sobre questões relacionadas ao Mercosul, né? E aí fica uma questão curiosa, né? Conforme muito bem o Dr. Guilherme falou. Quando se trata de homologação e decisão estrangeira, muito afeta, né, os tratados internacionais. Os tratados internacionais têm extrema relevância sobre esse tema. Principalmente porque, ao assinar um tratado, o Brasil faz como uma nação. Então, no momento em que no momento em que o Brasil faz adesão a um tratado internacional, esse tratado internacional ele tem prevalência sobre as normas brasileiras referentes à decisão estrangeira, à homologação.
como bem disse o doutor Guilherme, né, em não havendo tratado que especifique de forma diversa, segue a regra que é a homologação pelo STJ e muito bem citado pelo doutor Guilherme as duas exceções. Todavia, se houver um tratado internacional que estabelece procedimentos diversos, esse tratado internacional tem prevalência de aplicação, ou seja, a norma brasileira contrária fica sem a produção de efeitos. E isso está muito bem previsto ali no artigo 13, né, do Código de Processo Civil. E aí isso os internacionalistas chamam, né, de supralegalidade dos tratados internacionais, né, especialmente os tratados internacionais em matérias jurisdicionais. E um exemplo disso, né, é justamente o Mercosul. O Brasil, né, compõe o Mercado Comum do Sul juntamente com Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, e tem, né, com a participação aí também da Bolívia e também, né, tinha da Venezuela, né, que agora se retirou. E aí, no caso do Mercosul, nós temos uma norma específica para tratar de aplicação de decisões estrangeiras, que é o Protocolo de Las Lenhas. O Protocolo de Las Lenhas no Brasil, né, ele foi aprovado pelo Decreto 6891 de 2 de julho de 2009. Então, o Protocolo de Las Lenhas, ele especifica, e o Brasil, além do Mercosul, ele tem um tratado também bilateral com mais 3 países, Espanha, Itália e França. Falando o quê? Caso uma decisão proferida por um juiz desses países necessite de ter aplicação, necessite de ter vigência no Brasil, esta homologação não seguirá o trâmite do STJ, da homologação de sentença estrangeira, prevista na resolução, prevista no Código de Processo Civil e prevista, né, na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, aquilo que antigamente nós, enquanto estudantes, chamávamos de Lei de Introdução ao Código Civil. Não. Essas decisões proferidas por países, né, por tribunais, por Poder Judiciário do Mercosul, ou proferidas por esses países que o Brasil tem tratado bilateral, elas serão cumpridas mediante carta rogatória. Vem um pedido, né, da autoridade jurisdicional estrangeira, então a lógica é, o estrangeiro, ele ingressa com o processo no seu país de origem, esse processo é emitido uma carta rogatória através de meios diplomáticos, e no Brasil quem recebe essa carta rogatória é a autoridade central, né? O Ministério das Relações Exteriores, através do Itamaraty, mas, né, no Brasil existe um decreto, né, da Presidência da República falando que essa atribuição, né, para a cooperação jurídica internacional é do Departamento Nacional de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Nome longo, né? Parece o nome de Dom Pedro I e Dom Pedro II, né? Esta entidade, né, ela está prevista, ela está vinculada junto ao Ministério da Justiça. Dentro do Ministério da Justiça nós temos a Secretaria Nacional de Justiça. Junto à Secretaria Nacional de Justiça nós temos o Departamento Nacional de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional. Ao receber esse pedido, né, de uma decisão proferida por um país ao qual o Brasil tem tratado ou proferida por exemplo, junto a um país do Mercosul, essa decisão, essa carta rogatória, ela vem através da autoridade central e ela, né, a partir do momento que ela é traduzida por tradutor juramentado, a partir do momento em que ela é confirmada quanto à legalidade através dos meios consulares ou diplomáticos, ela é possível, né, passível de ser executada. Ela é passível de ser executada perante uma das varas federais, seguindo a lógica, né, do sistema de atribuição de competências do Código de Processo Civil e das normas processuais aí dos tribunais. A título de curiosidade também, a União Europeia, né, com exceção do Reino Unido, afinal de contas, né, o Reino Unido já antes do Brexit, né, já tinha normas diferenciadas em relação a isso, mas os países da União Europeia, de modo geral, né, eles todos seguem que as sentenças proferidas por algum membro da União Europeia, ou seja, por algum Estado-membro, elas são declaradas exequíveis mediante um procedimento simplificado. Então, para as decisões estrangeiras proferidas no âmbito da União Europeia a serem executadas em outro país, mas também integrante do bloco europeu, segue um procedimento simplificado, previsto num regulamento que se chama Regulamento CE, Regulamento da Comissão Europeia, número 44 do ano de 2001.
Também a título de curiosidade, né? Vamos continuar o nosso passeio aí pelos países. Alemanha. A Alemanha também segue os procedimentos da União Europeia, mas a Alemanha ela tem normas especiais, então a lógica é que a União Europeia estabelece normas gerais, mas a Alemanha tem normas especiais, né, lex specialis, sobre esse tema de homologação de decisão estrangeira. Na Alemanha, é curioso, né, que existe um princípio que se chama princípio do reconhecimento automático de sentenças estrangeiras. Esse princípio ele fala que para decisões estrangeiras é possível a homologação e é possível o reconhecimento e execução de um modo simplificado, exceção feita às decisões referentes a direitos de família. As decisões relativas a direito de família na Alemanha não seguem o procedimento simplificado da lei alemã, seguem um procedimento também especial, porém de um rito mais dificultoso, de um rito mais formal, com algumas exigências a mais, justamente por envolver temas relacionados à família. Divórcio, guarda de filhos, alimentos, entre outras questões. E aí, se alguém algum dia, né, eu sei que os doutores são hábeis aí na língua alemã, se tiver curiosidade, é o parágrafo 107 da Lei Alemã dos Procedimentos de Família, tá? Que prevê isso. Caso tenham curiosidade, é só buscar lá a referência. Não me atrevo também a fazer essa leitura, né? Os Estados Unidos, né, também no sistema Common Law, ele também tem um sistema um pouco mais simplificado de reconhecimento de decisões estrangeiras, outras que não proferidas pela justiça estadunidense, né, ou norte-americana, conforme o gosto de vocês aí. E essa decisão estrangeira nos Estados Unidos, ela tem um procedimento também mais simplificado, porque nos Estados Unidos tem uma presunção, tem um princípio que se aplica em favor do litigante vitorioso na lei de estrangeira. Então, a lógica no sistema norte-americano é, se eu tiver uma decisão proferida por uma autoridade jurisdicional estrangeira, essa decisão ela pode ser homologada nos Estados Unidos e ela tem presunção em favor de quem teve o ganho na causa. Então, a pessoa, a parte contrária, que deseja que aquilo não seja homologado, que aquilo não seja, né, não cumpra efeitos nos Estados Unidos, que tem o ônus da prova e que tem o trabalho, né, de provar que aquela decisão não preenche os requisitos legais para surtir efeito nos Estados Unidos ou não tem os requisitos conforme o país onde ela foi proferida, né? Isso está previsto lá no Restatement of Foreign Relations, né, elaborado em 1986, tá? E aí, em 1933, os Estados Unidos ele criou um documento, né, uma lei chamada Foreign Judgment Act, que separou do sistema do Reino Unido, né, de reconhecimento da decisão estrangeira. Em 86 a gente teve uma nova legislação aí também que se aplica, tá? E muito utilizada, né? Nos Estados Unidos eles gostam, né, de utilizar muito a questão dos critérios de precedentes. Eles citam muito um caso de 1895, tá? Que é chamado caso Hilton versus Guyot, onde se estabelece a lógica de que uma decisão estrangeira, baseado na lógica da cortesia internacional, do comity, né, do direito norte-americano, deve ser reconhecida e deve ser aplicada. Já quase encerrando, né, vamos falar um pouquinho da nossa Portugal. Ora, pois, né, vamos falar da nossa casa-mãe aí, né? Em Portugal, caso você tenha uma decisão estrangeira e necessite de homologação dessa decisão perante o tribunal em Portugal, isso vai ser feito por um tribunal português, também chamado Tribunal da Relação, tá? Através de uma ação que se chama Ação de Revisão e Confirmação de Sentença Estrangeira. Isso é previsto em lei e essa sentença estrangeira, em Portugal, ela é analisada quanto aos requisitos de mérito e também quanto aos requisitos, né, procedimentais ou formais de aplicação. E aí eu faço lembrança, né, falando de questão Portugal, tem muito relacionado ao direito, aos tratados, né, de igualdade entre brasileiros e portugueses. E aí da fala do Dr. Guilherme me fez lembrar, né, quando ele citou aí a respeito do presidente do STJ, né, a questão de que o pedido é endereçado diretamente para o presidente do STJ. E o Brasil ele tem umas curiosidades, né? O Brasil durante um tempo, né, ele teve recebendo diretamente os pedidos de decisão estrangeira um estrangeiro. Para aqueles que não sabem, né, o ex-presidente do STJ, ministro Félix Fischer, hoje que entrega uma das turmas do STJ, ele não é brasileiro nato, ele é brasileiro naturalizado. O ministro Félix Fischer é nascido na Alemanha.
vindo para o Brasil quando era pequeno, né, que fez faculdade de Direito, se naturalizou brasileiro, chegou ao cargo de ministro do STJ e chegou ao topo da carreira, como presidente do STJ, né? Não conseguiria, logicamente, chegar ao STF, né? Como muito bem explica o nosso Dr. Leandro Bertini, né? Nosso professor de todos de Direito Constitucional, né? Cargo privativo de brasileiro nato de ministro do STF. E aí, para encerrar, né? Vou jogar uma pergunta para vocês, vou jogar uma curiosidade, eu gostaria também, né? Se possível, depois que vocês abrissem o microfone e me respondessem. Houve um questionamento junto ao STF, junto ao STJ e junto ao Conselho Nacional de Justiça, vinda da comunidade dos países de língua portuguesa. Como vocês sabem, além de Portugal e Brasil, existem outros países, né? Moçambique, Angola, Guiné-Bissau, diversas outras nações que falam o português como idioma oficial. E aí houve um questionamento perante a STF, STJ e CNJ, aí eu quero a opinião dos doutores e doutoras. Na opinião de vocês, decisão estrangeira proferida pelo Poder Judiciário de um país cuja língua oficial é o português, para ter validade no Brasil, para ter vigência no Brasil, para ter execuibilidade no Brasil, para ter aplicação no Brasil, tem que passar pelo procedimento de homologação. Perfeito. Porém, eu preciso traduzir essa decisão em tradutor juramentado para o português? Ou já vem do português? Ou o português do Brasil é diferente do português de Portugal, é diferente do português de Guiné-Bissau, é diferente do português de Angola? Só a título de curiosidade, no doutorado eu tive a oportunidade de conviver com 2 colegas que estavam no mestrado, né, nas disciplinas conjuntas. Um era proveniente de Angola, um era proveniente de Guiné-Bissau. E era interessante nos momentos que a gente tinha a oportunidade de dialogar, de conversar, que muitas vezes nós não conseguíamos entender o que eles falavam. Porque o português de lá, na prática, né, a linguagem oral é bem diferente do nosso português, assim como é um pouco diferente do português de Portugal. E aí esse questionamento chegou até o STJ e o STF. E antes que eu coloque o posicionamento, gostaria de abrir aí para a curiosidade dos senhores, né? O que vocês acham, né, doutores e doutoras? Uma decisão estrangeira proferida pelo Poder Judiciário de países originários de língua portuguesa, para ser homologada no STJ, precisa ter tradução juramentada para o português brasileiro ou não? Olha, vamos lá. À vontade, vamos lá. Uma pergunta interessante isso daí, hein, André? Eu, apesar de saber que os portugueses, as línguas são diferentes, né? Apesar de semelhantes aí, várias palavras são diferentes, mas eu seguiria a regra geral. Eu seguiria a regra geral, que é a necessidade da tradução. Perfeito. Não sei se os outros doutores concordam, mas eu seguiria a regra geral, entendeu? Porque ele não fala, nos requisitos não fala que, salvo a exceção dos países serem... Agora, eu não sou especialista em direito internacional, então eu estou indo pela regra geral e um exercício aqui de interpretação da norma. Perfeito. Ótima colocação. Doutor Guilherme, doutor Leandro. Por favor. Valendo uma rodada de chopp, vai. Eu concordo com o doutor Welton Velasco. Eu acho que necessitaria de tradução. Mas antes de eu falar qual que é por qual opção eu vou levar minha decisão, eu queria agradecer e dizer que é uma imensa satisfação estar aqui ao lado não, né? Vendo tamanhas feras no assunto do direito. Doutor Leandro, quando ele fala, parece um ministro. Parece não, ele né? Eu acho que deveria ser indicado, né? Doutor Guilherme, com a pouca idade, tem uma locução muito... Doutor Leandro, seu microfone está desligado. Aê, agora ligou. Ô, Robson, obrigado, viu? Mas é que o seu coração é muito grande
tal qual do André, entendeu? Mas eu agradeço, viu? Eu agradeço. Eu tive a oportunidade de aprender com os dois, não tive a oportunidade de aprender com o Dr. Welton, mas eu tenho certeza que se eu tivesse também, ficaria surpreso. Eu tenho algumas perguntas, se eu posso, o doutor Velasco, se me der essa oportunidade, se eu posso fazer, eu vou precisar sair daqui a pouco, né? Eu queria saber algumas coisinhas. Primeiro, eu vou fazer as perguntas e aí cada um responde. Sobre contratos estrangeiros. Esses contratos, para que eu possa executar esses contratos aqui no Brasil, por exemplo, eu vou precisar traduzir, é lógico. Esses contratos, eles seguiriam uma regra internacional ou nós vamos seguir uma regra brasileira para executá-los? Por exemplo, eu faço um contrato internacional de construção civil, ou bancário, ou de investimento. Qual legislação eu vou usar? Se existe uma legislação específica no assunto, no que diz respeito às várias áreas que hoje a globalização levou a gente a decisão, a muitos contratos em que a gente vai querer regrar tudo e o mundo é muito complexo. Essa é a primeira. A segunda, o doutor Guilherme, eu não conheço direito internacional, o doutor Guilherme citou a citação da pessoa. Se eu vou fazer uma homologação aqui no Brasil, eu tenho que citar a pessoa no estrangeiro, é isso, doutor Guilherme? Exatamente isso. E se eu não encontrá-la, como que fica? Existe revelia? Existe revelia, exatamente. Porém, é aquela questão que eu falei. O regramento que vai fazer essa citação é o regramento interno do país que está sendo intimado, que está sendo citada essa pessoa. Entendeu? Aí precisaria analisar qual é o regramento interno no caso de não identificação. Se teria uma citação por edital, entendeu? Interno do país. É expedida eu não sigo as regras do Brasil, então. Não, a citação é lá do país. Vai seguir a regra de lá. Entendeu? A única coisa que você vai seguir do Brasil é a rogatória. Isso. Aí tem que ver, cada país vai ter um regramento para a citação da pessoa. Tá, bom, se me permitem, só um parênteses aqui. Nós temos aqui no escritório esse caso do Japão, onde foi um divórcio consensual. E, apesar, assim, de as pessoas acharem, não me interessa, não vou entrar. Cada vez mais as pessoas estão morando fora do Brasil e eu conheço umas 50 pessoas que moram fora do Brasil. Eu já fiz divórcio de amigo meu que mora nos Estados Unidos e que ele e a esposa são brasileiros e que eu acabei fazendo o divórcio deles aqui no Brasil por procuração. Mas nesse caso de um cliente aqui do escritório, que o marido é brasileiro e a esposa é japonesa. E isso está acontecendo cada vez mais. Está acontecendo cada vez mais. Então, assim, nesse caso, Robson, de sentença homologatória, né, pelo STJ, o que nós estamos fazendo? Igual eu falei logo na apresentação. A grande questão é usar a celeridade, porque o Guilherme estava estudando para a gente fazer essa questão aí, aqui no escritório. Olha, a média de 2 a 3 anos no STJ para homologar. E desculpa o Leandro, né, se, igual ele muito bem colocou, que nem se seria homologar, né? Mas estava demorando aí de 2 a 3 anos. O que nós fizemos? Pedimos para o ex-marido, né, o marido, que é o nosso cliente, que ele tinha interesse em fazer a homologação aqui por causa dos filhos, né? Por causa dos filhos. O que nós fizemos? Pedimos para ele levar ela em um cartório japonês e onde ela fez uma declaração com firma reconhecida e nós juntamos isso na petição inicial aqui, vamos dizer assim, nós juntamos para pular essa fase da citação. Nós falamos, olha, ela já se deu por citada. Por quê?
Se for para mandar uma rogatória, meu Deus do céu. Muito tempo. E Robson, só complementando o que o Elton falou, esse documento... Pode falar. Eu vou fazer o seguinte, ó, porque assim, eu tenho 7 perguntas. Né? Como um bom criminalista que sou, eu sempre faço perguntas. Então eu vou fazê-las e vou tomar o vocabulário do doutor Leandro, né? Que deixa eu desligar o celular aqui, que é minha mulher perguntando se eu não estou na rua. Cuidado, hein, Robson? É complicado. É assim, ó. A primeira seria essa da estrangeira. A segunda é o seguinte. Eu não sei se o doutor Leandro, o doutor André ou o doutor Guilherme, eles me disseram que existe um ditado brasileiro, que quem chega primeiro bebe água limpa. A sentença homologatória, eu vi que salvo engano, tá? Eu não entendo direito internacional. Salvo engano, a sentença homologatória seria da mesma forma. Por quê? Porque se eu homologar a sentença estrangeira antes da decisão brasileira, a sentença estrangeira vale, ou eu consigo decidir a sentença brasileira antes da homologação estrangeira, antes do reconhecimento, como diz o doutor Leandro, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma sentença estrangeira lá que determina um divórcio, ou a guarda, ou os bens, ou algo desse tipo. Eu sei que os bens são no Brasil, mas assim, e aí eu tenho uma outra ação no Brasil, essa ação no transitor julgado, qual que eu vou usar? Essa é uma outra. A quinta pergunta, no caso do doutor André, qual seria a melhor legislação mundial que eu deveria usar no caso de sentença homologatória? Em outros países, ela não reconhece, né? Não faz esse tipo de reconhecimento. Então, qual seria a melhor legislação? E seria possível uma tutela antecipada, no caso de uma ação de família, por exemplo, para que, no caso, suscitando uma sentença estrangeira que iria transitar julgado? Essas seriam mais ou menos as minhas perguntas. Eu acho que eu posso pegar... Imagina, eu acho que eu posso pegar a do trâmite em conjunto das duas ações. Inclusive, dei esse exemplo. Eu não citei a questão do divórcio, tá? Eu usei uma questão de um contrato internacional. O STJ, ele já decidiu no seguinte sentido: se possível, duas ações tramitarem sobre a mesma situação jurídica, ok? A primeira ação, essa homologação de sentença estrangeira, e a segunda ação, uma na justiça brasileira, versando sobre esse mesmo fato. O STJ, ele já decidiu ser possível essa tramitação conjunta. Qual que é o ponto que vai delimitar o que vai ser julgado primeiro, o que vai ter prevalência, o que não vai ser? É o trânsito em julgado em si, tá? O trânsito em julgado, vamos supor que ocorra o trânsito em julgado do processo de homologação. Se ocorrer o trânsito em julgado primeiro, o juiz brasileiro que estiver julgando e ainda não transitou em julgado, ele não vai poder concluir esse julgamento, por causa da força do 485, que no momento que o STJ homologa essa sentença, ela tem força jurídica, ela faz coisa julgada, entendeu? Ao ponto que, se a sentença, a justiça brasileira, o juiz brasileiro julga primeiro essa decisão do processo que está correndo na justiça brasileira, antes da homologação, chegou no fim do processo da justiça brasileira, julgou, transitou em julgado, automaticamente não, que teria que ser provocado, o STJ ele tem que ser informado falando, já tem uma sentença no país que foi feita a coisa julgada, transitou em julgado, sobre esse mérito. Ou seja, se a homologação de sentença, ela não pode afrontar a coisa julgada. Se ela afrontar, ela não vai ser homologada. Entendeu? Então, assim, vai depender do que transitar. Primeiro, pode ocorrer as duas demandas em conjunto, só que vai depender do que vai ser transitado primeiro. Ok?
Se você me permite, Guilherme, rapidinho, achei ótima a sua resposta, fazendo um acréscimo. É interessante também em relação a isso, que depende muito também de que tipo de relação jurídica se discute na decisão estrangeira. Então, numa ação de divórcio, por exemplo, logicamente vai aplicar a regra estabelecida pelo Dr. Guilherme. Todavia, vamos imaginar uma situação em que eu tenho uma sentença estrangeira que estabelece guarda e pagamento de pensão, um montante em pagamento de pensão. Você traz essa decisão estrangeira para homologar aqui no Brasil. Agora, imaginemos que uma parte esteja aqui no Brasil. Por exemplo, a mãe está aqui com a criança e o pai tá no estrangeiro e quer homologar essa decisão estrangeira no Brasil. O juiz brasileiro, ele pode analisar da causa? Pode, porque quando se trata de questão de guarda e questão de alimentos, são relações que não fazem coisa julgada. Dr. Welton? Correto? Não fazem coisa julgada material, ou seja, são decisões, né, conforme a lei de alimentos, não transitam em julgado. Então, situações de trato sucessivo ou que mudam em relação ao tempo, nada impediria de um juiz brasileiro vir analisar qual, naquele momento, se a guarda é mais conveniente conforme a decisão estrangeira ou a situação presente, e se os alimentos estabelecidos na decisão estrangeira estão, né, conforme o binômio, né, necessidade, possibilidade, adequados e se necessitam ser majorados ou diminuídos, né, enfim. São situações aí que dependem muito do tipo de provimento jurisdicional que se pretende. Em regra, conforme o Dr. Guilherme, perfeito, né, segue essa lógica. Todavia, tratando-se de relações jurídicas contínuas, né, modificativas a partir do tempo, que não tem o trânsito em julgado, podem ser rediscutidas, né, inclusive com a justiça brasileira competente, conforme as regras de competência. Se quiser... Sem ser chato, né, mas temos aqui o William, colaborador da OAB, que precisa descansar. Temos aí quase 1h30 já de debate. É um tema interessante, até mesmo porque eu acredito que será cada vez mais corriqueira essa questão aí nos escritórios, seja de brasileiros com brasileiros, seja de brasileiros com os estrangeiros. Nós temos aí, igual o André trouxe, cada país é um país, e olha só, os Países Baixos, eles não aceitam, e eles têm o regramento dele. Na Alemanha, eles têm um simplificado, só que se for determinadas causas de família, não entra nesse simplificado. Nós poderíamos ficar aqui a semana inteira debatendo. O Robson, né, criminalista, trouxe diversas questões interessantíssimas. Homologou uma sentença de família lá no Japão. Mas espera aí, será que eu posso pedir uma tutela aqui? Porque, igual o André falou, não faz coisa julgada. Você pode pedir a diminuição, a majoração. Então, assim, são questões interessantíssimas. Doutor Elton, eu sei que nós estamos além do horário ali, mas assim, olha só, eu consegui uma suspensão de um contrato bancário, que eu atuo na área bancária. Eu consegui uma suspensão do contrato bancário durante a pandemia. Agora, nossa legislação, o Código Civil, ele permite isso. Será que lá fora permite? E se é um contrato internacional? É isso que é essa jogada que a gente precisa começar a ver, entendeu? É esse tipo de pensamento. Só para... Eu vou parar por aqui, que se eu tenho um monte de coisa para falar. Doutor Welton, só rapidinho, 30 segundos. A respeito daquela pergunta que eu fiz, né, e não conseguimos ter as respostas de mais colaboradores, mas aquela questão da tradução juramentada, por exemplo, em relação a decisões provenientes de país de língua portuguesa. Vou passar só a resposta assim, do que foi a decisão da manifestação do STF e manifestação do CNJ. Segundo o STF, segundo o CNJ, decisões estrangeiras proferidas, né, ou provindas de poder judiciário cuja língua oficial é o português não precisam de tradutor juramentado. Elas têm plena possibilidade de eficácia no Brasil. Elas precisam ser, logicamente, reconhecidas mediante um consulado, um procedimento de autenticação, ou tem uma outra convenção que chama Convenção da Apostila, que fala da possibilidade de reconhecimento, né, de documentos sem passar pelo consulado ou pela embaixada, reconhece a autenticidade, mas esses documentos, reconhecida a autenticidade, eles podem ser executados no Brasil, essa decisão pode vir a ser homologada no STJ, sem a necessidade de tradutor juramentado.
Tá vendo? Errei a questão por seguir a regra. Sim. Mas muito legal. Pessoal, estamos aqui entre colegas, né? Poucos participantes e a gente consegue debater isso de forma mais ampla, né? De forma mais aprofundada. Assim, eu gostaria, na informalidade, de agradecer a todo mundo, a Bárbara, vice-coordenadora, tem ajudado bastante na comissão. A comissão de processo é uma comissão que a gente está lutando, né? Eu sou, se eu não me engano, o terceiro coordenador que passa por lá. É uma coordenação que acho que o pessoal entra querendo informações, eu vou aprender processo, eu tenho essa impressão, não sei se a Bárbara concorda comigo. Sim. Parece que o pessoal entra lá como se lá fosse uma pós-graduação, e lá não é, lá é um grupo de estudo, né, igual aqui, e infelizmente a gente está lutando, né, Bárbara? A gente está lutando. Mas assim, eu agradeço, o Leandro é um gênio, é sempre muito bom ouvi-lo. O André, não preciso nem falar, né, doutor, tem um conhecimento absurdo. O Guilherme, que tem 1 ano de formado, mas conforme eu coloquei aqui no meu telefone, é Guilherme Monstro, né? Guilherme está comigo aqui há 3 anos, de um potencial absurdo, entendeu? Absurdo. O Robson, o Nilor, Felipe, a Bárbara, o William, né? Vamos agradecer o William que esteve aqui conosco. Tivemos aí 1h30 de debates e ficaríamos mais tempo. Então, assim... Você me permite só pedir, juro que é 5 segundos. Só fazer o convite, né, em nome da Comissão de Direito Internacional, dia 22 de outubro, a OAB já está divulgando, teremos o primeiro grupo de estudo da Comissão de Direito Internacional e um advogado do Sul, né, doutor Ivonei, vai falar para a gente sobre amicus curiae na Corte Interamericana de Direitos Humanos, teoria e prática, se é possível, né, e como advogar perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então ele vai falar para nós na teoria e na prática, né, como acionar e como atuar na Corte, como amicus curiae, na Corte Interamericana. Então fica o convite aí, dia 22 de outubro, quinta-feira, para todos. Desculpa a interrupção. Obrigado. Então, estou encerrado. Se a Bárbara quiser falar alguma coisinha aí, o Leandro, o Guilherme, eu agradeço a todos e boa noite. Gostaria de agradecer, Welton, a presença de todos. Parabéns aos doutores Guilherme, Leandro e ao doutor André. E também gostaria de fazer um convite aqui a todos presentes, que na próxima semana teremos aí um tal de Velasco, dando uma aula aí de agravo de instrumento. Aí sim vai ser uma verdadeira pós-graduação mesmo, viu? Vai bombar o grupo, viu? Vai bombar o grupo, viu? Estão todos aqui convidados e é uma satisfação poder estar colaborando com a nossa UAB ao lado do Dr. Welton. Tem sido, assim, um leão por dia, né, Welton? Juntando, assim, pessoas diariamente para estar integrando aqui o nosso grupo. Um abraço a todos e uma ótima noite. Gostaria de reiterar, então, os meus agradecimentos. Doutora Bárbara, muito obrigado pela deferência. Doutor Welton, doutor Guilherme, doutor André, o André Vieira, André de Jorge, o Robson, todos os alunos que estiveram presentes. Para mim foi uma honra o convite e me coloco sempre à disposição a esta comissão para que sempre que precisarem de mim, eu estou aqui para colaborar humildemente. E também para que possamos ter mais essas atuações juntamente com a Comissão de Direito Constitucional. Muito obrigado a vocês. Pessoal, uma boa noite e até semana que vem, quarta-feira. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.